em mim. No entanto, um sonho pulsa, pulsa. Pula nas alturas, salta para o alto, voa pro céu. Sim, quero ser visto ao teu lado, mas não por simples olhos, assim a flor das ruas, mas voando nas alturas, e que os imensos olhos nos vigiem, que eles nos consagrem, que eles nos empurrem para o alto, para o alto. E agora, sob a proteção do céu, surgem sonhos e são tantos, de um novo azul, nova memória, um novo anel, de um novo tempo, um novo canto, que nos empurre, que nos consagre, de frente aos imensos olhos, nos mais altos céus, um novo canto. Imensos olhos nos mais altos céus. Bom dia! Bom dia, Igreja de Salvador. Bom dia, Igreja de Recife. Os irmãos do mundo inteiro, né? A gente está no YouTube, então a gente está para o mundo todo. Você quer falar alguma coisa, filha? Sim. No mundo todo tem uma música do louvor para Deus. Isso aí. Vem a mim as criancinhas, né? E ela tá piano. Né? Mas a gente vai deixar separado aqui. A gente vai louvar a Deus, uma canção que ela escolheu. Vamos lá. Vamos adorar a Deus.
Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Trocou meu coração. Novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Tua música, né? É a mesma. Vamos adorar, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Trocou meu coração por novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio, Sofia, ele veio em minha vida, em minha direção, trocou meu coração por novo coração. E esta é a razão porque eu digo que como é? Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar a Deus, vamos adorar, Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar a Deus. Aí, irmãos, obrigado. Agora vamos a Recife, continuar com os louvores lá. Dá tchau. Tchau. Bom dia, irmãos de Salvador. Bom dia, irmãos de Recife. É um prazer estar louvando a Deus. Vamos louvar a Deus? Canção de número 64 de nosso livrinho, Isaías 40, 31. Os que confiam no Deus eterno, servem sempre novas forças, voam nas alturas como águias.
forças, voam das alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam, porque o Eterno criou o mundo inteiro e governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Mas que confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam, porque o Eterno criou o mundo inteiro e governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Até os jovens se cansam desse mundo e os moços tropeçam e caem. Mas que confiam no Deus eterno, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águia. Bom dia, meus irmãos da Igreja de Recife, da Igreja de Salvador. Agradecer ao nosso Deus por esse momento de dar o bem-vindo antes do culto, essa manhã de domingo, de podermos ter mais um momento de glorificar e adorar o nosso Deus. Para os irmãos de Salvador que não nos conhecem, meu nome é William, aqui minha esposa Inês, aqui os nossos filhos Larissa e Theo. E estamos aqui para dar o bem-vindo com um coração cheio de alegria e ânimo, para que juntos possamos glorificar o nosso Deus no momento do culto. Mesmo distante, mas temos a oportunidade de estarmos perto, juntos com vocês, tá bom? Gostaria muito de falar um pouquinho sobre a quarentena, né? Tem sido bastante desafiante, até porque nem eu, nem o William deixamos de trabalhar, né? Nós estamos trabalhando em casa e ter que dividir essa tarefa de trabalho, casa, crianças, né, tem sido bastante desafiante, mas com Deus, né, com união, com muito diálogo, com muita conversa, com oração, a gente está conseguindo vencer esses desafios, não é? E eu gostaria muito de animar todos vocês, né, me lembro muito da mensagem do Retiro, que fala sobre a soberania de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, e que a nossa fé esteja nele, todos os dias sendo renovada nele, para que durante esse período que nós estamos em isolamento, a gente consiga fortalecer a nossa fé, confiar em Deus, de que tudo isso vai passar e que, se Deus quiser, nós estaremos, né, com a nossa rotina, talvez não como antes, mas podendo estar em convívio com nossos familiares, né? Então, eu quero muito animar vocês com relação a isso, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E Deus, Ele sonda nossos corações, sabe o que é melhor para nós. E eu peço muito a Deus que Ele nos proteja nesses momentos, né, de isolamento, proteja nossos familiares, né? Que a gente possa estar juntos novamente, né? Em convívio. Obrigado, meus irmãos. Bom culto. Tchau, tchau. Tchau. Saúdo as igrejas de Recife e Salvador. Me chamo Clivandi, sou aqui da igreja de Recife. É um dia muito especial para nós aqui de Recife realizar este culto ao Senhor, junto com vocês aí de Salvador. Irmãos, é sempre com muita alegria que nos lembramos de vocês aí de Salvador. Irmãos de Recife, já são mais de 30 dias de isolamento social. E mais um pouco estaremos todos juntos novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Saadia. Fui batizada em 99 em Salvador, conheci Clivandi entre os retiros de Recife e Salvador. Nos casamos há 8 anos, Deus nos abençoou com 2 filhos, Pedro e Inácio.
Sou muito grata a Deus pela Igreja de Recife que me acolheu e por vocês, meus irmãos de Salvador, pela amizade e de como me ajudaram com seu amor e exemplo de fé. Irmãos, eu gostaria de ler uma escritura com vocês lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Vamos ter um ótimo culto. Olá, irmãos. Como é bom poder falar com vocês. É muito especial saber que a gente vai poder estar junto no domingo para fazer um culto com as igrejas de Recife e de Salvador. Nós ficamos muito felizes nesses tempos que a gente não pode estar junto fisicamente, mas vai ser uma oportunidade de a gente estar junto espiritualmente, que é o melhor de tudo. Então eu quero muito te agradecer por esse momento e dizer que realmente estou muito feliz com essa oportunidade. Queridos irmãos, saudade de vocês. É muito especial estar tendo esse encontro para a gente louvar o nosso Deus juntos, comemorar o amor e a alegria da união que Deus proporciona entre nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa dar a paz, a tranquilidade e muito mais amor ao coração de cada um. Um beijo. Um abraço. Um beijo. Manda um beijo, Sara. Beijo. Tchau. Tchau. Canção número 57. Estou seguro. Estou seguro, pois confio em meu Deus, minha rocha, meu rei e meu redentor. Não me amargo e a nada temerei, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Tenho em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortaleza, desafios vamos superar. Tenho em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Nos momentos de luta sem me contar, refugério pra alma, força pra perseverar. A palavra me revela como caminhar, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Esse é o momento da Santa Ceia, é o momento onde nós, como igreja, nos reunimos ao redor da cruz de Cristo, que é o maior exemplo de amor e paixão por nossas vidas e pela humanidade. Nós fazemos isso no domingo porque domingo é o dia do Senhor, é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, o maior evento do cristianismo. E hoje nós fazemos parte disso pelo amor de Cristo por nós, por Ele ter nos alcançado. E eu quero ler com vocês um versículo que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8,
que diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Essa passagem mostra até onde Jesus Cristo foi para nos alcançar. Jesus, ele abriu mão de todo poder, de todo domínio, abriu mão do seu lugar ao lado de Deus, para que pudesse chegar aos nossos corações. Foi o maior exemplo de humildade que alguém poderia ter tido conosco. Essa passagem ilustra até onde Deus é capaz de chegar para alcançar nossas vidas, as vidas dos perdidos nesse mundo. E mostra até onde Deus é capaz de caminhar para estar ao lado conosco todos os dias. Nós somos muito acostumados a olhar essa passagem como um modelo de atitude, um modelo a se seguir. E é isso que essa escritura nos mostra, né? Isso é um modelo de coração, de postura, de relacionamento. Mas eu quero muito, nesse momento, olhar para essa escritura buscando o que tem do amor de Deus nela, né? O que tem do amor de Cristo nela, o que Cristo conquistou para nós, tendo essa atitude. E o que Cristo ele consegue alcançar para nossas vidas, tendo essa atitude, é o que nós encontramos no versículo 1. Ele diz assim que, por causa de Cristo, por estarmos em Cristo, hoje nós temos uma motivação. É o que ele diz, hoje nós temos alguma motivação. Então, essa atitude de Jesus, ela foi capaz de nos dar algo que nos move todos os dias. Essa atitude de Jesus também, ela é uma exortação de amor para nossas vidas, né? Então, hoje nós temos sempre esse exemplo nos exortando em amor, para continuarmos firmes, perseverantes. Quando olhamos para essa atitude de Cristo na cruz, nós temos uma exortação de amor. Fala também que temos uma comunhão no Espírito, no versículo 1 diz isso. Ou seja, Jesus na cruz, Jesus se rebaixando, Jesus morrendo, ele comprou para nós a comunhão que temos uns com os outros. Então hoje as nossas relações elas foram pagas pelo preço da cruz, um preço que custou o mais baixo rebaixamento, que foi o rebaixamento de Cristo por nossas vidas. Além disso, ele diz que hoje nós podemos desfrutar de uma profunda afeição e compaixão. Ou seja, hoje nós temos acesso a valores que podemos exercer na nossa comunhão, nas nossas relações uns com os outros, que antes não seríamos capazes de alcançar. E quem nos deu esses valores, né, essas dádivas, que são dons de Deus, foi Jesus na cruz. Então Jesus ao se rebaixar, Jesus ao morrer na cruz, ao mesmo tempo de estar se tornando um exemplo para nós, ele estava dando para nós todas essas coisas. Então agora nesse momento da ceia, nós vamos tomar o suco de uva, comer do pão e vamos refletir sobre o exemplo de Cristo e principalmente o que Jesus Cristo conquistou para nós. O que a cruz trouxe para que hoje pudéssemos desfrutar e viver na nossa individualidade e na nossa comunhão, que é uma motivação, uma exortação de amor, uma comunhão no Espírito e profunda afeição e compaixão. Todas essas coisas vindas de Deus para nós. Então vamos agora fazer uma oração por esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento da ceia. É um momento central, Pai, da nossa comunhão cristã. Toda a sua igreja, Pai, reúne no partir do pão, desde os primórdios, Pai, da história da igreja, para sempre olharmos para a cruz, sempre olharmos para o amor e paixão de Cristo por nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque além de ser um exemplo a seguir, Pai, a morte de Cristo na cruz é uma conquista para nós, Deus. E hoje temos tantas coisas para desfrutar na nossa vida, Pai. Graças ao que Cristo trouxe para nós nesse movimento, Pai. De se rebaixar, alcançar nossos corações e ir até a cruz por nós, Pai. Nos abençoe, nos proteja. Fica conosco. Oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ser igual, renova
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Como é especial estarmos juntos com os irmãos de Recife. Ainda que cada um na sua casa, né? Bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Eu sou o João Batista, para os que não me conhecem. Somos a Igreja de Cristo aqui de Salvador. Então, eu queria chamar todos vocês para a gente fazer uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, obrigado, meu Pai, por nos dar essa oportunidade de juntos aprendermos do Senhor, louvarmos a Ti e estarmos em comunhão. Muito obrigado por a oportunidade de poder, junto com os irmãos de Recife, a gente glorificar a Ti. Fortalece todos nós, nossas famílias, esteja com o momento que nós estamos passando, Pai, de pandemia. Que o Senhor proteja a sua igreja, proteja todos os fiéis, proteja a nação, Pai, proteja os idosos, os familiares, Pai, os trabalhadores na área da saúde, protege nossas crianças, Pai. Obrigado por termos a Ti. Obrigado pela minha família, minha esposa, meus filhos, meu neto. Obrigado para a família de cada um, Pai. Agradeço a Ti, Pai, pelos enfermos. Dá a cura, Deus. Que a sua vontade seja feita. Em nome de Jesus oramos gratos. Amém. Amém, irmãos. Então, nessa manhã a gente vai ter uma aula com o tema coragem. Então, coragem é algo que a gente ouve sempre e nem sempre a gente tem coragem, né? Mas a Bíblia está repleta de versículos que falam para a gente ter coragem. E eu quero ler com vocês nessa manhã uma passagem muito conhecida de todos nós, que é Mateus, capítulo 14. Queria chamar vocês para irem comigo no livro de Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Então, pode ligar a seu tablet, seu celular, por favor, abrir a sua Bíblia. Vamos acompanhar juntos. Mateus 14, versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Então esse é um texto conhecido, como eu estava falando a vocês, onde os discípulos viveram uma experiência profunda. Esse momento vivido com Jesus, os discípulos jamais iriam esquecer esse momento. Posso imaginar que um grupo de amigos, contando essa história depois, parecia história de pescador, mas eu imagino que anos depois eles estavam contando essa história, agora com certeza dando risadas de tudo que eles passaram, e Jesus com certeza deixou uma grande lição para aqueles homens ali, para que eles pudessem pôr em prática na sua vida. A história é o seguinte: um pouquinho antes desse que a gente leu, Jesus e os discípulos tinham tido um dia difícil, um dia de muito trabalho, um dia exaustivo, cansativo. Eles haviam feito muitas coisas, curas, milagres, ensinado muita gente. E para completar, no final da tarde, a multidão estava com fome e precisava ser alimentada. E aí os discípulos estavam preocupados como é que iriam alimentar aquela quantidade de gente. E aí quando eles fazem todo esse trabalho, alimenta todo mundo e as pessoas vão embora, eles então combinam. Jesus vai, coloca esses homens no barco, insiste com eles até para eles entrarem no versículo 22, entrar no barco, e em outra tradução fala que Jesus ordenou que eles fossem, talvez eles não queriam ir sozinhos, sem Jesus, enquanto Jesus ficava. E esse lago era um lago muito largo, um lago grande, é um mar, eles chamavam de mar, mas na verdade era um lago, o Lago da Galileia, que também é conhecido como Mar da Galileia, e ele era largo, diz aqui onde os historiadores que a largura era mais ou menos 13 quilômetros de extensão, então era realmente grande. E ele também tinha uma profundidade de 20 a 40 metros de profundidade. No versículo 23, a gente vê então Jesus se despedindo da multidão, subiu sozinho ao monte. Jesus então foi orar, foi se fortalecer, Aprendemos aqui com Jesus que depois de um dia exaustivo, cansado de muito trabalho, é muito bom e é proveitoso a gente poder orar e buscar nosso Pai, se fortalecer fisicamente, recarregar as nossas energias e baterias espiritual, Jesus priorizou esse tempo com Deus, de descanso espiritual, em vez do descanso físico. Sobe um monte e vai orar. E aí no versículo 23 ainda fala que isso tudo ao anoitecer, eles estavam sozinhos, os discípulos no barco, Jesus sozinho orando. Então você vê aqui dois cenários acontecendo. E no versículo 24 a gente vê o que acontece quando o barco começa a sofrer
a ventania bate muito forte no barco, os discípulos estão lá lutando contra o vento. Imagina ver Jesus assistindo e vendo isso de onde ele estava, né? O fato é que eles estavam basicamente no meio de tudo isso, no meio do mar. Diz os historiadores que a distância que eles estavam ali da margem era em torno de 6 a 7 quilômetros. E isso, no versículo 25, fala que já era alta madrugada. Então, alta madrugada é como se mais que 3 horas da manhã, realmente é muito tarde. E de repente eles se deparam com Jesus se dirigindo na direção deles. Mas Jesus não está vindo num barco, Jesus não está vindo num bote, Jesus não está vindo numa prancha, Jesus está vindo andando sobre as águas em direção a ele. Imagina, os discípulos olham aquilo, não vê algo acontecendo normal, estava anormal, né? Jesus indo até eles sobre as águas, aí o que acontece? Eles ficam realmente aterrorizados. No versículo 25 fala que quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, né? Imagina como que é uma pessoa aterrorizado, né? A Bíblia fala que é aterrado, né? A gente vê no dicionário, é cheio de terror. O pânico, tamanho era o pânico que eles estavam lá, e eles falam uns aos outros. Eu imagino eles dizendo, é um fantasma? Quem está vindo ali? Né? Imagina eles comentando entre eles no barco, enquanto toda aquela avitania. E é interessante que eles não estavam fazendo uma pergunta, né? É um fantasma? Eles estavam basicamente afirmando que estava vindo um fantasma. E logo em seguida você percebe o grito. Imagina um monte de homens dentro de um barco, com medo de um fantasma, e aí em seguida todos gritam. Você já gritou de medo alguma vez? Em alguma situação, sozinho ou com outras pessoas? Imagina, o cabelo chega a arrepiar, né? O medo era tão grande que eles gritaram. Eu queria presenciar, queria ter filmado essa cena, esses homens tudo grande, pescadores, homens treinados, gritando de medo. Então não foi apenas um susto, né? Foi realmente um medo que eles estavam sentindo. E é interessante a gente poder ver sobre essa palavra fantasma, porque fantasma, na crença popular, é a alma ou espírito de uma pessoa falecida, né, que pode aparecer para outra pessoa. Imagina, aí é contra a crença dos discípulos, né? Jesus não ensinava isso. O Antigo Testamento também não ensinava isso. Acho que eles não lembraram, nesse momento de medo, isso nas Escrituras, porque em Eclesiastes 9, versículo 5, fala exatamente que os mortos não sabem de nada, os mortos não podem fazer nada. O próprio Jesus falou em Mateus 10, 28, Jesus disse, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, eles sabiam disso, mas nesse momento o medo isola a nossa capacidade, né, e nosso potencial de poder fazer grandes coisas para Deus, de pensar, ter um raciocínio lógico, né? E aí imagina, esses homens estavam fazendo esse trajeto que eles estavam acostumados a fazer. Eles faziam isso algumas vezes. Era como, por exemplo, pessoas que atravessam aqui de Salvador para Itaparica, né? Tem algumas pessoas que fazem isso quase todo dia. É um trajeto bem conhecido daqueles homens. Eles eram pescadores, alguns deles eram pescadores, né? A gente pode ler em Marcos, marca a página aí, vamos dar uma lida no livro de Marcos, capítulo 1, que esses homens tinham conhecimento daquela área. Marcos, capítulo 1, versículo 16... Vai um pouquinho para frente. Marcos 1, versículo 16 ao 20, diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram.
Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então a gente vê que Jesus chamou Pedro, aqui Simão, né? Simão, que virou Pedro depois, um pescador, estava no mesmo lugar pescando, tinha empregado, tinha barco, né? Os seus pais eram pessoas que eram empresários na época, e daqueles ali também, a gente vê aqui André, né, João, também lançando redes ao mar. Eram os homens pescadores, eles sabiam, estavam ali. O fato é que eles gritaram de medo no lugar que eles já conheciam, eram bem conhecidos aqueles lugares, e estavam com seus melhores amigos ali naquele lugar, mas eles estavam com medo. Isso dá para a gente entender que às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e nos surpreende em lugares conhecidos, que a gente já tem costume de estar, talvez todo dia, nossa casa. Às vezes acontece coisas na nossa casa que a gente fala, como? Né? No nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, acontece coisas que a gente fica se perguntando como que isso pôde acontecer, essa situação. O que explica talvez porque eles estavam acostumados a passar naquele trajeto, mas talvez nunca tinham pegado uma situação dessas, né? De madrugada, um vento tão forte que eles nunca tinham talvez presenciado. Era algo diferente, novo e estranho que eles estavam passando, né? Naquele momento. E às vezes é isso que acontece com a gente também, né? A gente está acostumado a fazer uma coisa, faz todos os dias, mas de repente algo diferente acontece, né? Nós estamos passando hoje no mundo, né, no nosso país, nos nossos estados e cidade, estamos passando por um momento diferente que a gente nunca passou. Uma pandemia que está destruindo vidas, né? Famílias estão perdendo seus entes queridos, seus avós, seus pais, seus amigos, né? Seus tios, estão perdendo filhos, pessoas mais novas também, por um vírus que é invisível, mas é mortal. E isso tem dado medo à sociedade, tem dado medo ao mundo todo e tem aterrorizado muitas pessoas. Só a gente vê jornais que a gente fica já aterrorizado com as coisas que estão acontecendo, que ainda pode acontecer. Então são coisas diferentes que estão acontecendo que a gente nunca passou. Isso pode trazer para nós um pânico, pode trazer uma sensação de desespero, de medo, de insegurança em nossa vida, né? E no versículo 27, voltando lá em Mateus 14, no versículo 27, quando fala, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, quando viu que os discípulos estavam com medo, imediatamente, né, Jesus os chama a ter coragem. Então, Jesus disse, coragem, e aí ele fala, sou eu, estou com vocês aqui, né? Não tenha medo, como um bom pai, um bom amigo fala, né? Uma mãe, né? Uma boa mãe fala para os seus filhos, não tenha medo, eu estou aqui com você. Lembra quando você era criança? Eu lembro quando eu era criança, né? Estava com nossos pais, você estava bem protegido, e a gente sempre, ou quase ouvia essa palavra, não tenha medo, estou com você, coragem, né? Isso traz muita segurança para a gente. Coragem, a Bíblia está repleta, né, de falar sobre coragem. O próprio Deus falou para Josué, em Josué 1,6, né, quando ele disse para ele, seja forte, corajoso, né, tenha coragem, você vai ajudar esse povo a atravessar, né, essa fase que eles estão aí, é você o cara, mas coragem. Né? E coragem é a pessoa que tem a capacidade de agir, apesar do medo, do temor e da intimidação, mas a pessoa tem coragem de ir. Agir com coragem não significa ausência do medo. Né? Você age, ainda que você tenha medo, mas você busca força, você vai lá, como Pedro, né? Ele estava no barco e ele foi corajoso para sair do barco, enquanto que os outros ficaram lá. E aí a gente vê em Marcos capítulo 6, 48, que quando eles estavam no barco, Jesus o observava, Jesus via eles remando com dificuldade
lá onde eles estavam. Então o tempo todo Jesus estava no radar de Jesus estava vendo, né, o que eles estavam passando naquele momento de dificuldade lá, e Jesus observando. Mas bom lembrar que Jesus estava orando, né? Jesus estava com o Pai, e ele havia saído ao anoitecer, né? Estava 3 horas da madrugada, Jesus estava indo orando, tendo tempo com Deus, e ele não foi socorrer logo imediatamente os discípulos que estavam lá desesperados por causa da vetania. Jesus ficou, porque em primeiro lugar o tempo que Jesus estava tendo com Deus é particular, é individual, não ia ser interferido de jeito nenhum. E em segundo lugar, Jesus estava treinando e ensinando aqueles homens, lapidando eles ali. Tinha um propósito, né, de Jesus não ir logo socorrer imediatamente aqueles homens. Se você vê em Marcos 6,52, lá um pouquinho mais para frente, Marcos 6,52, a gente percebe algo interessante nessa escritura, porque Jesus não foi logo imediatamente acudir esses homens, que fala assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecidos. Está falando da mesma passagem aqui em Marcos, sobre essa situação dos discípulos, mas antes havia tido uma multiplicação de pães para 5.000 pessoas, e os discípulos haviam tido um breve desentendimento ali, porque os discípulos queriam que a multidão fosse embora, com fome, e Jesus falou para eles: não, deem comida vocês mesmos para eles, né? Jesus queria que eles alimentassem a multidão e não mandassem embora com fome. Então era uma situação ali que estava acontecendo entre eles. A palavra também fala que era um lugar deserto, não tinha muito onde comprar nada, de fato não tinha, mas eles queriam mandar os discípulos embora. João Batista, no mesmo dia, tinha sido decapitado, que era o primo de Jesus. Então havia uma situação toda em volta disso, uma pressão em cima disso. Provavelmente eles estavam críticos: como que João Batista, o primo, perdeu a cabeça, como não vai ser com a nossa cabeça, e a gente está aqui dando a vida por essas pessoas, como uma pessoa normal. Eu e você pensaríamos, né? Então era uma situação exaustiva que eles estavam passando, mas Jesus estava lidando com os corações desses homens e ajudando a eles com essa situação. Então em Mateus 14, voltando lá no versículo 28, a gente percebe também que Jesus fala para Pedro vir, né? Venha, quando Pedro fala: deixa eu ir. Então Jesus fala: vem. Jesus não questionou que Pedro estava com dúvida, né? Simplesmente disse: venha, venha até mim. E Jesus podia ter dito: você está desconfiado, está perguntando se sou eu mesmo. Não, Jesus não entra nesse tipo de conflito. Ele mostra por fatos, né? Ele convence as pessoas pelo exemplo, pela sua fé. Isso é uma coisa que a gente aprende aqui também de Jesus. Então, independente se a gente está com dúvida ou se nosso coração não está ainda resolvido, Deus nos quer perto dele. Jesus nos chama para perto, porque a única maneira da gente resolver os nossos corações é perto de Deus, é próximo de Deus. Indo para Jesus, a gente tira as nossas dúvidas, né? E Pedro foi beneficiado nisso, e o grupo também foi, porque ele obedeceu quando Jesus falou: venha, né? Pedro ouviu a voz e foi ao encontro de Jesus. Isso me lembra João 10, 27, quando Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então Pedro mostrou que era uma ovelha que obedecia à voz de Deus, à voz de Jesus, quando ele foi pelo que ele ouviu, porque ele não tinha visão completa, clara, de quem estava vindo. Era um vulto, era uma coisa, né? Mas ele foi pela voz quando Jesus falou: venha. Então, por causa da coragem de Pedro, hoje nós estamos contando essa história e vendo que é possível a gente enfrentar os nossos medos, né? As nossas inseguranças, quando a gente vá para Jesus, ainda que a gente tenha que andar sobre as águas, né? É algo sobrenatural, né? E é interessante que Pedro sai do barco andando, né?
A gente vê no versículo 30 do Mateus 14, quando ele fala assim: mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Então Pedro começa a andar sobre as águas, uma experiência que ele nunca tinha vivido, e Pedro começa então a afundar. Por que ele começa a afundar, né? Aqui na escritura fala que ele reparou no vento, ele sentiu o vento, né? Pedro tirou o foco, o olhar de Jesus, a concentração em Cristo. E o que nos faz afundar muitas vezes, né, a cada um de nós em nossas vidas? Que a gente, às vezes, tiramos o foco de Jesus, tiramos o olhar de Cristo em nossas vidas. Aí começamos a reparar nas dificuldades, nos problemas, nas coisas que ainda irão acontecer. A gente vai dormir muitas vezes preocupada com o que vai acontecer amanhã, e isso vai trazendo para a gente uma angústia, e a gente vai literalmente morrendo afogado em nossas dúvidas e perturbações que muitas vezes vêm. Não tire o foco de Jesus. Em Hebreus 12, versículo 2, Hebreus 12, 2, fala: para a gente ter os olhos fitos em Jesus, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Então Pedro experimentou esse milagre de andar sobre as águas, mas olhou para o vento que o cercava, e isso lhe deixou com medo, mas ele foi moldado, né? Ele sai sozinho, afunda, ele grita para Jesus, levanta os seus braços, Jesus estende a mão como um bom amigo e socorre, e ele volta para o barco com Jesus. Imagina a cena, tudo isso acontecendo, eles voltando para o barco, essa situação, né, acontecendo, e ele sendo moldado ali, sendo ensinado toda aquela situação. Deus é um grande oleiro, né, que faz o vaso, né? Nós somos os vasos, e quebra esse vaso e ele faz de novo. Somos vasos nas mãos de Deus, e de vez em quando eles nos quebra, né? Deus nos quebra, Deus não nos destrói, Ele não vira a gente, não faz a gente do nada assim, destruído, não, Ele quebra e aí Ele refaz de novo, e a gente fica mais forte para Deus, mais valioso para Deus, né? O vaso na mão do oleiro, quanto mais o oleiro molda o vaso, mais as digitais do oleiro ficam no vaso, né? E assim é Deus quando está nos moldando, né? Quanto mais Deus nos molda, mais valioso a gente fica, mais a mão de Deus está em nós, a gente fica mais parecido com Jesus, mais humilde, mais entregue, mais servo, mais amoroso, mais misericordioso. Isso são as digitais de Deus em nós, porque Deus está trabalhando em nós, e é por isso que muitas vezes quando estamos passando por alguma situação, não é resolvido de imediato como a gente quer, né? A gente não quer sofrer, não quer passar por situações difíceis, e às vezes parece que para a gente está demorando, mas é Deus moldando a nossa vida para a gente ficar mais casca grossa, mais convicto, mais amoroso em nossas vidas. Eu vou contar uma história de um grupo de homens que foram pescar, e no total de 5 homens, eles saíram para pescar, e na certa altura um dos homens caiu no rio, e a parte que ele caiu era muito funda. E esse homem que caiu no rio não sabia nadar. E ele começou a se debater, e os outros não sabiam o que fazer. E desses 5 homens, apenas um sabia nadar muito bem e tinha sido até campeão de natação. Mas enquanto o homem se debatia e estava se afogando, o único deles que sabia nadar muito bem estava com os braços cruzados observando toda a cena. E aí os outros homens falam: mas e você, que é o único que sabe nadar, não vai ajudar a ele socorrer o nosso amigo? E ele calado observando. Passado alguns minutos eles viram que esse homem tirou a camisa e mergulhou no rio na direção da pessoa que estava se afogando. E aí ele vai lá, tira o rapaz, dá os primeiros socorros e salva a vida desse homem. E aí os outros perguntam: por que você não pulou logo em seguida para que ele caiu na água para poder salvar, sem ele ter passado por esse perigo, ter engolido muita água?
E o homem respondeu, não, se eu pulo logo em seguida que ele caiu no rio, eu não ia poder salvá-lo, porque ele estava agindo aí com suas forças, ele estava com energia, e quando a pessoa está assim, é difícil o salvamento. Resumindo a história, Deus trabalha em nossa vida, enquanto a gente não está lutando com as nossas forças, quando a gente deixa Deus trabalhar em nós. Eu lembro de Coríntios 2, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 12, versículo 9, quando o apóstolo Paulo fala, né, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Ele fala que Deus disse isso. E no versículo 10 de 2 Coríntios 12, Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Então a Bíblia toda vem falando sobre isso, né? Assim como Pedro gritou, né, com Cristo, salva-me, ele levantou as mãos para que Deus pudesse salvar ele, que a gente possa também dar esse passo de fé, né, de correr para Deus, para Jesus, né, de pedir socorro, né, salva-me, né, isso requer humildade para a gente poder ir atrás e não deixar as nossas próprias forças. A Bíblia está repleta de escrituras que falam isso. Em Isaías 43, versículo 2 e 3, né, quando Deus disse, né, através do profeta Isaías, quando atravessar as águas, elas não o encobrirão, né? Resumindo aqui, quando passar por fogo, ele não o queimará, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Então Deus está com a gente no fogo, na água, no ar, onde a gente estiver, Deus vai estar com a gente. E Davi falou também em Salmos, né? Salmos 23, versículo 4, ainda que eu andar pelo vale das trevas e da morte, Deus está comigo. Então Davi era muito confiante. Outro versículo para vocês anotarem e ler, né? Filipenses 1, versículo 6, quando o apóstolo fala, aquele que começou a boa obra vai completar em Cristo Jesus. Jesus completa a obra em nós, né? Não é um trabalho que vai ser por alguns minutos. E para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus 16. Vamos ver se esses homens aprenderam mesmo a lição que Jesus estava ensinando para eles. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13 a 16. Mateus 16, 13. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns diz que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, os discípulos estavam aqui muito convictos de quem era Jesus. Quando eles perguntaram o que o povo falava, quem era, eles estavam convictos que Jesus era um grande homem. No mínimo eles estavam convictos que Jesus, o povo dizia que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou um profeta. A referência de Jesus estava muito alta aqui. E Pedro, aquele mesmo Pedro que saiu do barco, foi andando, afundou e voltou com Jesus, ele fala, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Ele estava muito convicto de quem que era Jesus. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos servindo um Deus vivo. Um Deus que está conosco o tempo todo, que quer a gente, quer salvar as nossas vidas. Deus é maior do que qualquer crise que estamos passando. O sonho de Deus e as promessas de Deus não terminam por causa de uma crise ou de uma pandemia. O sonho de Deus e as promessas de Deus continuam. Eu queria animar vocês dizendo que o nosso destino é o céu. O destino final nosso não é a terra. Nosso destino final é o céu. Que nós somos cidadãos do céu. É isso que nós somos. E por isso a gente precisa ser corajoso em todos os momentos e nesses momentos principalmente que nós estamos passando. Então eu quero agradecer a cada um
dizer que é uma honra, um prazer poder estar pregando para os irmãos de Recife também, para os meus amigos. Mandar um abraço para todos os meus irmãos que eu estou morrendo de saudade. Ao seu Jorge, né, que a gente fala de vez em quando. Minha filha lá em São Paulo, meus amigos de São Paulo, Maranhão, meus primos, meus irmãos. Então, muita gente para a gente mandar abraço, né? Eu quero agradecer ao Icla. Ô, Icla, obrigado, cara, pela edição, por tudo que você faz aí, ajuda ali, que me ajuda bastante. Sem vocês seria muito difícil nessa nova vida, né, de gravação online. Então, muito obrigado, agradeço bastante, Deus esteja com todos nós. E dizer que isso vai passar, que logo, logo, em breve, nós estaremos todos juntos louvando a Deus e adorando fisicamente, porque nós já estamos juntos aqui, adorando a Deus online, mas estaremos fisicamente também. Então, um grande abraço para todos, um grande... Ali, minha esposa, manda um abraço para todos também, Maria Gabriela, os irmãos que contribuíram aí com os vídeos, o Glaucio, Clivandi Saadia, o William Inês, também a Leilane, a Sara, o Luciano e a Sofia, bastante gente, né? Que legal, todos nós, né? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. De todo o coração, e que a gente possa poder glorificar o nome de Deus sempre. Amém. Sim, eu sempre tive medo de altura, mas em mim, no entanto, um sonho pulsa. Pula nas alturas, salta para o alto, voa pro céu. Sim, quero ser visto ao teu lado, mas não por simples olhos, assim a flor das ruas, mas voando nas alturas, e que os imensos olhos nos vigiem, que eles nos consagrem, que eles nos empurrem para o alto, e agora sob a proteção do céu surgem sonhos e são tantos, de um novo azul, nova memória, um novo anel, de um novo tempo, um novo canto, que nos empurre, que nos consagre, de frente aos imensos olhos, nos mais altos céus, um novo canto, que nos empurre,
são tantos. De um novo azul, nova memória, um novo anel. De um novo tempo, um novo canto. Que nos empurre, que nos consagre de frente aos imensos olhos dos mais altos céus. Um novo canto que nos empurre, que nos consagre de frente aos imensos olhos dos mais altos céus.